mais informação para você. E agora a gente começa falando de um caso bastante complicado, né? É mesmo, Hélio. O caso de um bebê de só um mesinho de vida que está em estado vegetativo no Hospital Marieta Conder Bornhaus, em Itajaí. A mãe acusa o médico de negligência porque demorou para ela ser encaminhada para uma cesariana e ela disse que queriam obrigá-la a fazer parto normal, Hélio. E passou do tempo. Pois é. O assunto que vem provocando críticas e alertas, críticas e alerta. A resolução da Agência Nacional de Saúde restringe a escolha da mãe pela cesariana, dando preferência ao parto normal, mas não é bem assim não. É muito complicado. Aos 16 anos de idade, Stephanie foi mãe pela primeira vez. Samuel nasceu há pouco mais de um mês, mas ela ainda não pôde ter o filho nos braços. Isso porque o bebê está internado em estado vegetativo no Hospital Marieta Conder Bornhaus, em Itajaí. A mãe garante que o filho foi vítima de negligência médica. Stephanie conta que tinha indicação dos especialistas que fizeram o pré-natal para fazer cesariana. Mas quando chegou ao hospital, os médicos tentaram induzir o parto normal. Só depois de 15 horas, ela foi levada à sala de parto para uma cesariana urgente. Durante a cirurgia, o desespero. O bebê havia tido uma parada respiratória. Os médicos conseguiram reanimar a criança, mas o pequeno Samuel ficou em estado vegetativo. Quando deu 2 horas da manhã, que eu já estava sem quase líquido, vieram colocar um comprimidozinho em mim para começar a induzir o parto. Depois que colocaram esse comprimido, eu já comecei a sentir bastante dor. Comecei a sentir dor, e eles vinham, escutavam o coração, estava tudo bem. Quando deu meio-dia, que eu já não estava nem conseguindo mais respirar, eles vieram para escutar o coraçãozinho do bebê de novo. O coraçãozinho do bebê já tinha parado. A avó que acompanhou o parto dentro da sala de cirurgia se desespera ao lembrar que quase perdeu a filha e o neto. Porque uma criança chegar saudável e na hora o médico chegar, por imprudência de médico, chegar e dizer assim, olha, tá morto. Eu não aceitei. Eu disse, não, meu Deus, eu não aceito. Não aceito porque meu netinho é saudável. Então, quando eu falei que não aceitava, os médicos começaram a bombear oxigênio. Na verdade, se eu não tivesse falado, o bebê tinha morrido lá. Segundo o obstetra e presidente do Sindicato dos Médicos de Balneário Camboriú, o fato de o bebê ter ficado em estado vegetativo pode ter sido influenciado pela demora para realizar a cesariana. Para ele, casos como este podem se tornar mais comuns, porque a Agência Nacional de Saúde limita o número de cesarianas que cada hospital deve fazer por mês. As unidades que alcançarem essas metas ganham recursos. O médico critica esta medida porque, para ele, cada caso deve ser avaliado separadamente. É uma conta burra, porque eles não analisam caso a caso. Eles simplesmente dizem que há uma meta a ser atingida. Então, se o hospital, naquele mês, não atingir esse índice, ele poderá ser penalizado não recebendo as contas. O parto de Stephanie foi feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas nos planos de saúde, o incentivo à realização de parto normal também é prioridade, desde a aprovação de uma nova resolução no início deste mês. Desde que a nova resolução da Agência Nacional de Saúde passou a valer no dia 1º de julho, parto normal é regra. Cesariana só é feita com indicação médica. Hoje, dados da ANS mostram que 84% das mães que têm planos de saúde optam pela cesariana. Enquanto isso, no sistema público de saúde, esse índice é bem menor, apenas de 40%. O documento estabelece, por exemplo, que as cesarianas devem ser feitas só com indicação médica ou quando a mãe assinar antecipadamente um termo de responsabilidade. Caso os médicos não respeitem essas regras, o plano de saúde não paga o procedimento. Bom, de acordo com a família, o bebê segue internado na UTI neonatal, mas reagiu, abriu os olhinhos pela primeira vez desde que nasceu. Hoje, o pequeno Samuel passa por uma ressonância magnética para os médicos avaliarem se houve sequelas neurológicas ou motoras. O recém-nascido se alimenta por uma sonda e o quadro de saúde é considerado estável. O hospital diz que não divulga detalhes em respeito ao sigilo médico, mas informou que segue regras do Ministério da Saúde e também da
Rede Cegonha, que priorizam o parto normal. E como a gente viu aí na reportagem, claro, a prioridade tem que ser o parto normal, mas como o médico falou, é preciso estudar caso a caso.